de 1 Coríntios. Glória a Jesus. Eu separei um monte de versículos aqui para você ler na sua casa, para você ser motivado a estudar a Bíblia também. Porque eu estou fazendo a minha parte, irmãos, eu estou me esforçando para aprender, para ensinar para você. Minha esposa é testemunha, que eu vejo lá, eu vejo vídeo, eu imprimo, eu leio, eu busco, eu vou na fonte, nesse rapaz da televisão lá do jornal, né? Eu vou na fonte, pesquiso tudo, para ver se é mesmo. Aí, eu faço a minha parte, irmão, para passar a verdade para você. Eu não vou desistir de pregar a verdade. Agora, se você quiser crer na verdade, sorte sua. Se você não quiser crer, não tem problema também. A verdade, para ser verdade, para continuar sendo verdade, ela não precisa de você crer ou deixar de acreditar. Mas se você crer, vai trazer benefício para você e também para a sua vida. Amém? Hoje eu vou estar falando a respeito de más companhias, né? Serve para os adultos, mas principalmente para mais jovens, né? Que se deixam se levar pelas más conversações muito fácil. E Paulo já sofreu com isso, não é coisa de agora. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler só o 33 e o 34. Aí você lê depois o capítulo todo, 15 lá. Ele tem exatamente 58 versículos. Rapidinho você lê, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33 e o 34. E eu anotei aqui diversos versículos da Bíblia aqui para você marcar aí, para você depois acompanhar na sua casa, para você ler lá quando você tiver com mais tempo, mais tranquilo, para você estar lendo, amém? É muito interessante você anotar. Eu lembro que no passado não tão longínquo, as pessoas costumavam gravar os cultos que eu fazia, para depois estar ouvindo em casa depois. Era um monte de gente, tinha aqueles gravadorzinhos, aquelas fitinhas pequenas, não sei se os irmãos lembram daquilo lá, era comum ter um monte de gente com um gravadorzinho daquele lá, gravando as mensagens que eu pregava para as pessoas poderem estar estudando depois, amém? Estar ouvindo depois para estar aprendendo, glória a Jesus. Então vamos lá, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente e não pequei, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-os para a vergonha vossa. Mais uma vez, irmão, vamos lá. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-os para a vergonha vossa. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor meu Deus, para estar ministrando, ó Deus, a tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode sentar, irmãos, batendo palmas e dando glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então Paulo, irmãos, aqui ele está falando para um grupo de pessoas convertidas na igreja de Coríntios, falando que as pessoas que estavam ouvindo ele, estavam se deixando corromper por maus costumes, estavam deixando-se corromper por vãs conversações, que estava desvirtuando aquilo que ele estava pregando. Então ele fala assim, que ele fala aquilo lá, para que as pessoas que estavam ouvindo sentissem vergonha, porque ele já havia ensinado a verdade, ele já havia falado da verdade, e mesmo assim muitas pessoas estavam questionando ele acerca da verdade.
Então, de que verdade que Paulo está falando aqui, irmãos? Você não sabe, porque você não leu a história toda, mas ele está falando a respeito da ressurreição de Jesus. Por isso que a gente não pode basear, né, coisas em versículos isolados, né? Você tem que ler o texto e o contexto para você saber do que está falando. Então Paulo aqui ele está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, né, que primeiro Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apareceu primeiro a Cefas, depois ele apareceu para os 12 discípulos, depois ele fala que Jesus ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Ele está falando a respeito da ressurreição de Jesus. Então ele vai falando que Jesus apareceu para os 500, depois ele apareceu único e exclusivamente só para Tiago. Apareceu só para Tiago. Agora a gente não sabe se é o Tiago, tem 2 Tiagos na Bíblia, né? Se é o irmão de Jesus ou se é o outro Tiago, mas apareceu para um Tiago e leva a crer que deva ser para o irmão de Jesus, né? Que apareceu somente para ele. E depois apareceu para os 12 apóstolos. Aí ele fala que por último apareceu para mim. Apareceu só para ele. Agora, o que Jesus falou para o apóstolo Paulo, quanto tempo Jesus ficou conversando com Paulo, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que Jesus, ele apareceu por último para Paulo, para dar instruções a respeito do reino de Deus. Depois disso, Jesus não apareceu para mais ninguém, segundo as Escrituras. Então, baseado nisso, essas pessoas que se auto-intitulam apóstolo, não tem base bíblica, viu, irmãos? Tem apóstolo, não sei o quê, e tem apóstola, pior ainda, não tem base bíblica para eu chegar aqui e falar assim: irmãos, a partir de hoje eu vou ser apóstolo, não sou mais pastor, vou ser apóstolo, e vamos consagrar eu apóstolo aqui. Não existe base bíblica para isso. A própria Bíblia diz isso, irmão, que o último apóstolo foi Paulo, porque necessariamente a pessoa para ser chamado de apóstolo teria que ter visto Jesus e pego a instrução diretamente com ele. Então nós temos instrução aqui que vem direto da Bíblia, que o próprio Jesus passou para Paulo, e Paulo escreveu isso, e nós aprendemos através da instrução de Paulo. Então quando você ouvir falar assim: fulano é apóstolo, igreja apostólica, sabe das quantas, esse povo vai estar tudo fora da palavra de Deus, está tudo contra as Escrituras. Aí Paulo ele está falando a respeito da ressurreição dos mortos, irmãos, a respeito de arrebatamento, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí vinha os chamados judaizantes e falava assim: não, Jesus não vai vir nada, ele não vai aparecer nada, isso aí é tudo balela, não precisa abandonar o judaísmo. E começava a colocar coisas na cabeça das pessoas que já eram tidos como crente, tinha até pastor no meio, para que eles desvirtuassem a fé no evangelho genuíno do Senhor Jesus. Que é a mesma coisa, irmão, não tem diferença, só mudou só a data. Em vez de ser o apóstolo Paulo aqui, é o pastor Reinaldo, única diferença, né? Talvez eu seja até mais bonito que Paulo. Paulo disse que era baixinho, barbudinho e tortinho. Eu não sou tortinho, pelo menos, sou meio carequinha só e gordinho, né? Mas não mudou nada, irmãos, porque quantas pessoas que já chegaram em você tentaram desvirtuar a sua fé com coisas vãs? Quantas pessoas que chegaram para você e falaram assim: mas isso não tem nada a ver, nós estamos no século 21, hoje em dia as pessoas usam o século 21 como se fosse modernidade, para poder colocar a base no seu pecado, para colocar a base
nas suas coisas erradas. Só que a nossa Bíblia diz que o Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, é o de hoje e o de amanhã, e a palavra dele não muda. Então a mesma palavra que foi pregado lá, né, prega hoje, vai pregar amanhã, e ela não muda. Então, as más companhias, irmãos, ela pode danificar a nossa fé, como as boas companhias podem nos ajudar na nossa fé. Aí, a escolha é de cada um de nós. A minha esposa outro dia falou que quando ela queria ser batizada com o Espírito Santo, ela ficava perto da irmã, qual é a irmã mesmo? Da irmã Joana, que a irmã Joana gritava e fazia um estardalhaço na igreja lá, e ela chegou perto dela e começou a orar com ela. Ela fez boa coisa, ela chegou perto de uma pessoa que ia trazer um benefício para ela, que ela ia receber o batismo com o Espírito Santo. Então, se você habitua-se a ficar perto de pessoas que, por exemplo, que não ora, você não vai pegar o hábito de orar, irmãos. Se você chega perto de uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, por exemplo, você não vai ter o hábito de ler a Bíblia. Só para você ter uma ideia, eu não gosto de falar isso não, mas eu vou falar, não é só para você achar que eu não fico dormindo direto. Eu costumo orar em torno de 10, 15 minutos na madrugada, para mim já está muito bom demais, né? Estou mais que você que não ora nada, então 15 minutos está bom demais. Aí hoje, essa manhã, eu resolvi orar para cada um de vocês que vem no culto aqui, irmãos. Orei para cada um de vocês, né? Porque são poucas pessoas, dá para você lembrar. Eu fui orando para cada um de vocês que estão aqui. Quando eu percebi, já estava chegando 4 horas da manhã, né? Eu podia continuar até 5 horas da manhã, apresentando cada um, né? Para Jesus dar vitória na vida de cada um. Então, se você tem uma amizade que ela traz você para a presença de Deus, é muito bom. Só que muitas das vezes, irmão, mesmo dentro da igreja, a pessoa, em vez de trazer você para próximo de Deus, ela afasta você de Deus, afasta você da igreja. Aí você tem que ter discernimento de Deus, para você não ser influenciado pelos tais, porque nós somos influenciados para o bem ou para o pior. Você já percebeu que pessoas que gostam de estudar, de fazer curso, de fazer faculdade, elas sempre arrumam um grupinho que gosta de estudar, que gosta de fazer faculdade, para um poder ajudar o outro, formar um grupo de estudo. Eles procuram, quem gosta de fazer concurso, por exemplo, eles se ajuntam com aquele grupo que gosta de fazer concurso, para estudar junto, fuça concurso daqui, fuça concurso dali, e são até denominados concurseiros. Isso aí são pessoas que se aproximam para o bem. Mas tem pessoas, irmãos, que se aproximam para o mal, para falar mal da vida dos outros, por exemplo. Você viu fulano? Fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do pai, fala mal da mãe. Então, quando esse grupo de pessoas chegar perto de você, o que você vai fazer? Você não pode nem receber ele na sua casa, irmãos. Não, eu não vou receber você não, porque com certeza você vai vir aqui e você vai falar mal de A, de B, de X, de Y. Então eu não quero esse tipo de coisa para minha casa, porque no decorrer da mensagem você vai ver que isso daí traz maldição para a vida da pessoa. Então Provérbios, você pode estar marcando aí no 13 e 20, diz assim que o sábio, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo sofre aflição. Provérbios 13 e 20. Então, se você se ajunta para o pior, você vai se ajuntar para a aflição. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7 e 9, fala assim, irmãos, que a influência da má companhia, ela é desastrosa para a nossa vida. Imagine você que acabou de sair das drogas, irmãos. Você acabou de ser, como dizia minha mãe, chupava a droga. Não está chupando droga mais. Aí você vem para a igreja. Aí você encontra o seu amigo do mundo lá que é drogado. Camarada é cheirador.
Aí o cheirador fala para você assim: ah, vamos lá em casa comigo lá, vamos fazer tal coisa. Aí você fala assim: ah, é meu amigo, eu vou lá ganhar ele para Jesus. Ele vai lá, irmãos, vai acabar levando você para cheirar de novo, ou vai levar você para fumar de novo. Então as más companhias, ela corrompe o nosso bom costume. Então nós que somos convertidos no Senhor Jesus, temos que tomar muito cuidado com as nossas amizades, né? Os irmãos que são novos convertidos aí, você tem que abandonar a amizade que você tem lá no mundo. Você não pode ficar mais com a amizade que eles têm lá no mundo, senão eles vão zombar da sua fé, senão eles vão ficar atraindo você para o mundo de novo. Porque infelizmente, irmãos, para atrair as pessoas para a igreja, são muito pouco, mas para atrair para o mundo, existe um mundo de gente querendo fazer isso, para querer tirar você da presença de Deus. Então, a Bíblia diz assim, que um pouco só de fermento, ela leveda toda a massa. Ou seja, um pouco só de fermento, ela estraga a massa. Quando você vê a massa que ela está crescendo, na verdade, se você apodrecer o trigo, aquele processo que você faz do bolo, né? Aquele é um processo de apodrecimento. Ah, você não gosta de comer coisa podre? Então você não come coxinha, você não come bolo, não come nada disso. Você simplesmente se apodreceu as moléculas do trigo para que ela pudesse ter forma e criasse bactéria e ela crescesse, se expandisse. Então por isso que a Bíblia fala assim, que um pouco só de fermento, ela apodrece toda a massa. Um pouco só de conversa, irmãos, ela apodrece o nosso conceito. Um pouco só de conversa, ela apodrece a nossa maneira de viver. Imagine só você conversando com uma pessoa, por exemplo, que é beberrão lá no bar. Aí o camarada está bebendo uma cachaça e você bebendo um copo d'água. Aí passa o irmão e fala: nossa, eu vi o irmão lá bebendo com aquele cachaceiro lá. E aí para você provar o contrário, irmão, como é que fica? Por isso que temos que tomar muito cuidado com a nossa reputação, com a nossa imagem, por onde quer que nós vamos, irmãos. Por isso que as más companhias, por mais que aquela pessoa seja seu amigo, você tem que deixar ela de lado. Irmãos, quando eu me converti a Jesus, a minha casa vivia cheia de amigos, irmão, cheia de pessoas. Mas aí eu me converti e eles não, o que eu fiz? Eu fechei a porta da minha casa para eles. Está ela aqui de testemunho. Não, agora eu sou crente, né? Agora eu não bebo mais, não fumo mais. A única coisa que eu continuei fazendo, que eu fazia, era comer churrasco, mas eu fechei minha porta para ele. Falei: não, agora aqui não, só crente e fim de papo. Lá na minha casa, lá, irmãos, só para você ter uma ideia, você que é crente, você não pode deixar a pessoa nem beber dentro da sua casa, nem fumar, de jeito nenhum, né? A irmã levou o violão na casa da minha cunhada lá, violão consagrado a Deus, irmão. Aí o que aconteceu? O rapazinho não pegou o violão, começou a tocar um batuquinho lá, um sambinha lá. Eu falei: negativo, consagrado a Deus, nada de tocar sambinha. Fui lá, tomei o violão da mão dele. Foi ou não foi, amável? Falei: não, é consagrado a Deus. Ah, mas o que tem? É só um violão. Mas é um violão consagrado a Deus, irmão. Eu posso chegar aqui, tocar uma batucada aqui no violão, né? Um Zeca Pagodinho? De jeito nenhum. Aí ele ficou um mês sem falar comigo, ele voltou a falar de novo. Ficou um mês sem falar. Mas que eu tomei o violão dele, tomei com muito gosto ainda. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos andar na companhia daqueles que vão nos influenciar positivamente. Aí você deve analisar com quem que você está andando. Está influenciando você positivamente ou está influenciando você negativamente? E a Bíblia fala assim em Salmo 119, 63, marca aí, 119, 63, o companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. E Provérbios 2, 20, assim andará pelo caminho dos bons, e guardará as veredas do justo. Provérbio fala assim: ande pelo caminho dos bons, irmãos. Se você andar pelo caminho do pecador, você vai se tornar um pecador do jeito dele, irmão. Se você andar no caminho do ímpio, você vai se tornar um ímpio também. Você já percebeu que quando você está
na fé, querendo conquistar algo de Deus, o diabo ele se levanta com pessoas para querer colocar coisas na sua cabeça, para que faça com que você perca o seu objetivo de ser vitorioso e receber a bênção de Deus. Então, em Provérbios 15:31, fala assim: o que dá ouvido à repreensão da vida no meio dos sábios fará a sua morada. Ou seja, irmão, se alguém repreender você pelo teu erro, não anda com essa companhia, aceite os conselhos, principalmente os jovens, irmãos, que são aconselhados pelos pais. Hoje em dia, a maior parte dos jovens, irmãos, eles vão para o buraco, vão para as drogas, prostituição, vão para todos os lugares errados, única e simplesmente porque não obedecem os conselhos dos pais. Ah, meu pai já está velho, meu pai é careta, meu pai não sabe. Geralmente o filho pensa que o pai não sabe de nada, né? Mas mal sabe ele que foi o pai que ensinou ele a andar, que ensinou ele a falar, que ensinou ele até comer, ensinou ele até fazer as suas necessidades diárias. Foi o pai que ensinou. Aí ele cresce, ele acha que o pai e a mãe não merecem mais respeito e quer agir do jeito do pensamento dele. Aí, quando ele vai descobrir lá na frente, que ele olha para trás e fala: nossa, quanta coisa errada que eu fiz, porque eu não obedeci os meus pais. Obedecer pai e mãe, irmãos. Se não obedecer, você certamente vai cair em cilada. Você vai cair na armadilha montada pelo diabo. O diabo, ele anda ao nosso derredor procurando meios e formas para nos tragar. O próprio Senhor, quando Israel chegou na terra prometida, Deus deu um mandamento: olha, não se misture com este povo. Não se misture. Por que não era para misturar, irmão? Porque o povo de Israel era um povo escolhido, um povo santo, e não podia chegar lá e misturar com aquele povo idólatra, né? A gente vê o caso lá de Ló, quando Ló escolheu ir para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Ele fez uma péssima escolha, porque ele estava indo para um lugar de corrupção. Então, mesmo ele sendo justo, mesmo ele sendo santo, dá a entender que a família dele toda se corrompeu no meio daquele povo. Então, por isso que Paulo ele fala aqui assim, que é para a gente não deixar se enganar, não se deixar se corromper por nada. Por nada. Que as vãs conversações, não vos enganeis, as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Aí muitas das vezes, irmãos, a gente tem o nosso costume bom dentro da igreja, o nosso costume saudável dentro da igreja. A gente acha melhor usar o costume do mundo. Nós temos o costume de vir na igreja, aí o crente quer usar o costume de ficar em casa assistindo novela. Mau costume. A gente tem o costume de louvar o Senhor Jesus com hinos de adoração. Aí a gente quer pegar o costume do mundo de cantar pagode, por exemplo, ou outro tipo de música que não vai louvar e nem engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos saber, irmãos, que todo tipo de aliança que nós formos fazer, nós temos que verificar, irmãos, se essa aliança é com Deus ou se essa aliança é com o inimigo. Tem que saber. Ah, eu vou fazer uma sociedade. Ah, eu vou montar um negócio para mim, vou montar uma sociedade. Aí, mas o seu amigo que vai montar a sociedade com você, o seu outro lado da sociedade, ele é convertido ao Senhor ou não é convertido ao Senhor? Tem que ver. Eu tenho um caso disso aí. O irmão que frequentava aqui a igreja, ele veio falar para mim que ia montar uma sociedade, montou a sociedade, ele novo convertido, só que o parceiro dele era idólatra. Aí o cara pegou, levou uma Aparecida e colocou lá. Ele falou: ah, mas eu não acredito nessas coisas. Não, você tem a sua fé, eu tenho a minha. E aí?
Ela ia falar para mim, falou assim, ó, seu negócio não vai para frente, você fez sociedade errada. Dito e feito, irmão, faliu o negócio dele. Porque ele foi se associar com o ímpio, foi se associar com o idólatra. Não pode fazer isso. Principalmente você que queira montar um negócio próprio, irmãos. Ou você monta sozinho, ou você arruma alguém de Deus para estar do seu lado. Porque se não for de Deus, não vai dar certo. Não adianta você querer teimar, porque não vai para frente, porque Deus, Ele não está nesse negócio. Então a Bíblia fala assim, em Êxodo, no capítulo 34, versículo 12, guarda-te de fazer aliança com aqueles que não são convertidos, porque é um laço para ti. É um laço, a Bíblia fala de laço, irmão. Quando se fala de laço, fala coisa do diabo. Êxodo 23, 33 também fala, Deuteronômio 12:30, eu estou falando a língua agora, 12:30, fala assim, guarda-te que não enlaces com elas, ou seja, não faça acordo com aqueles que são ímpios, com as nações que adoram outros deuses. E cabe bem para nós, irmão. O irmão tá solteirão, a irmã tá solteirona, aí arruma um pingaiada para se relacionar, não vai dar certo. Arruma uma mundana lá, uma cheiradora lá, para namorar, não vai dar certo. Deus não está nesse negócio, irmão. Deus não está nesse negócio. Mas infelizmente a gente costuma fazer as coisas de acordo com os nossos próprios pensamentos e deixa a palavra de Deus de lado, irmão. Por isso que a vida de muitas pessoas não vão para frente, não sai do lugar. Pessoas fazem acordos, irmãos, que são condenáveis com a palavra de Deus. Tipo, por exemplo, está precisando de um dinheiro e vai lá no agiota emprestar dinheiro do agiota. Deus está nesse negócio? Você vai pegar dinheiro amaldiçoado, irmão. Você vai estar arruinando a sua vida. Salmo 106, no versículo 34 e 33. Fala assim, Deus fala para o povo de Deus se manter separado de seus vizinhos mundanos. Salmo 106, 34, 33, fala para o povo de Deus se manter separado do povo mundano, irmãos. Aí a Bíblia diz em Provérbios 22, 5, irmãos, que quem faz união com o ímpio, ele vai cair num caminho perverso, ele vai cair num caminho de falsidade. Porque a pessoa que não é convertida, irmãos, ô bicho falso, viu? E a Bíblia está orientando aqui, ó, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 5, para você não cair no laço, não cair no caminho, entrar no caminho do perverso. Não vamos por aqui, irmão. Deixa disso, vamos lá, agora passou, né? Vamos no carnaval, ou vamos pular a festa junina, né? Tem um monte de igreja que faz festa junina aí, vamos pular lá. Não cai nessa, irmão. É tudo, vamos pular carnaval de Deus, vamos pular festa de arraiar, não sei do que. Sai fora disso, irmão. Você está entrando num buraco, você está andando num caminho que a Bíblia diz que é o caminho de falsidade. Então as amizades ruins, ela pode nos induzir a transgredir as nossas convicções, irmão. Vai abalar sua fé. Vai abalar sua fé. Muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja, elas mudaram as suas convicções em relação à salvação, em relação a ofertar, em relação a devolver dízimo, por exemplo, porque alguém chegou e falou, mas você não precisa devolver dízimo, que a igreja é rica, você vai engordar o pastor, que não sei o quê. Mas essa mesma pessoa que é usada pelo diabo, não vai falar para ela, nossa, se você não devolver o dízimo, como que o pastor vai pagar a água? Como que ele vai pagar a luz?
Como que vai comprar cadeirinha vermelha para sentar? Como que vai comprar instrumento para os irmãos tocar? Como que vai comprar água para beber? Como que vai pagar luz? Como que vai pagar isso, pagar aquilo? Isso o diabo não fala, irmãos. O diabo fala assim: não, você não precisa fazer isso. Você vai dar o dinheiro lá, sendo que você pode usar com outras coisas. Então muitas pessoas perdem as suas convicções e ela se deixa levar e perde a bênção de Deus. Provérbios 12, 26 fala que o justo, ele tem que ser cauteloso nas suas amizades. Provérbios 12, 26, o justo tem que ser cauteloso nas suas amizades. Provérbios 26, 29, o homem violento, você não pode ter ele como seu vizinho, irmãos. Se ele for seu vizinho, nem tenha contato com ele. Está na Bíblia. Até eu estive pensando, irmãos, eu estive lendo um livro de provérbios, acho que eu vou comprar um livrinho de provérbios, vou distribuir para toda a igreja para os irmãos ler. Porque se você ler provérbio, irmão, com certeza você vai mudar os seus conceitos em muitas áreas. Provérbios 19, 27. Não deixe o conselho de Deus, irmãos, e nem os valores de Deus para os valores do homem. É o que está acontecendo hoje, irmão. As pessoas estão trocando os valores de Deus, que é a Bíblia, para o que as pessoas acham, que as pessoas falam. Ah, eu acho que é desse jeito. Ah, mas é assim, eu posso. Não, não é assim, irmãos. Mesmo que você possa ter o jeito de Deus para ser feito, e se não fizer o jeito de Deus, com certeza, irmãos, o inimigo vai manipular você a se afastar dos caminhos do Senhor. Com certeza o diabo vai induzir você a se afastar do caminho do Senhor Jesus. Eclesiastes 9, 18 fala isso. Fala que um só pecador destrói muita gente. Em 1 Coríntios 5, 6 fala, né, que é a respeito de um pouco só de fermento leveda toda a massa. E Provérbios 22, 24 e 25 fala assim: não faça amizade com um homem colérico. O que é colérico? Cara que se irrita à toa. Ele vai passar a irritação para você. Quem conhece pessoa irritada aí, dá glória a Deus. Não faz amizade com ele, irmão. Se a hora expulsa o diabo, irmão. Irmão, é o capeta, a Bíblia está falando aqui, ó. Tem que expulsar. Não faça amizade com o homem colérico, irmão. Se você fizer amizade com ele, você vai se estressar. Olha como a Bíblia é linda e maravilhosa, irmão. Quem anda estressado por causa do outro aí? Irmãos, você já imaginou, irmãos, se nós seguíssemos a Bíblia 100%, como que a nossa vida seria melhor, irmãos? Aí você vai e você casa com o colérico. Leva o colérico para dentro de casa. Aí você vai viver estressado. Por que você vai viver estressado? Porque se você tivesse obedecido a palavra de Deus, você não estava no estresse agora. Levou o colérico para casa. Levou o colérico para casa e agora está: oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora tem que aguentar, irmãos, tem que orar lágrima de sangue. Porque a Bíblia diz assim, que uma tentação do inimigo é nos fazer achar agradável a maneira de proceder do ímpio. Uma das formas do diabo, irmão, é achar que o ímpio age de maneira correta. Aí você entra na onda dele. Aí o Provérbios 24:1 fala assim: não tenha inveja do homem maligno e nem deseja o que ele deseja. Tá vendo, irmão? O bandido deseja ter uma R15 lá, o crente deseja a mesma coisa. Tá certo isso aí, irmão? O traficante deseja ter uma metralhadora e o crente quer ter uma metralhadora também. Então aquilo que o ímpio deseja,
Nós que estamos convertidos não podemos desejar, irmão. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí a gente não segue a Bíblia, a gente vai ficar chorando, irmão. Vai viver uma vida, irmão, frustrada para o resto da vida, desejando aquilo que o ímpio está desejando, desejando aquilo que o ímpio quer para ele. E o crente, irmão, o diabo faz com que ele deseja também. Aí, Salmo 37, capítulo 2, fala que é para você lembrar disso, para você andar no caminho bom. Não, não posso querer o que o ímpio quer. De jeito nenhum, não posso. Se eu lembrar disso, o salmista diz, se a gente fizer isso, nós vamos andar pelos caminhos bons. Salmo 73, que fala assim, que o convertido não pode ter inveja dos soberbos, muito menos da prosperidade do ímpio, irmãos. Se você tiver inveja da prosperidade do ímpio, o salmista diz que você está caindo em destruição. Caindo em destruição, porque você não sabe qual meio que aquele ímpio prosperou, irmãos. Como que o Lula, por exemplo, prosperou? Os filhos dele prosperaram, a esposa dele prosperou. Em 5 anos vendendo Avon, eu não sei quantos milhões vendendo Avon, deu de 10-0 na Renaudet. Falei, brinquei com o meu genro. Então como que você vai ter inveja de uma pessoa que ela é próspera, mas ela conseguiu a prosperidade dela com maracutaia? O salmista diz assim, que é preferível você, na sua humildade, viver com dignidade, com aquilo que você ganhou com o suor do seu rosto, irmãos. 1000 vezes melhor você andar a pé com um sapato novo, sabendo que foi você que comprou o sapato com o suor do seu rosto, com o seu esforço que você comprou. Muito melhor você fazer, você vai ser honrado por Deus. Provérbios 23, 6. Não coma o pão do maligno, irmãos. É que muita gente está fazendo, irmão, comendo o pão do maligno, se entregando, irmãos, a sua vida, que era para entregar a Deus, está entregando, irmãos, através da cobiça, se entregando nos manjares do mundo, não está nem se importando se Deus está se agradando ou se não está se agradando. Ele quer agradar a alma dele. Então, Provérbios 23, 6 e 7, irmãos, lê na sua casa depois, fala para você não andar, irmãos, com as pessoas que têm olhos malignos. Tem pessoas que têm olhos malignos, irmão? Tem, que é o tal de olhar da inveja. Isso daí é bíblico, né? O olho de inveja, que seca até pé de pimenta, por aí vai. Olho gordos. A Bíblia não fala, mas está aqui um paralelo aqui, né? Então precisamos de convicção para nos afastar de amizades ímpias e infrutíferas. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. Irmão, o Salmo 1:1, Salmo número 1, todo crente deveria ler dia e noite, irmãos, para não ir no conselho do ímpio. E quem que é o ímpio? Talvez possa ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seu filho. Talvez possa ser o irmão que está sentado do seu lado. Ímpio. Não ir no conselho do ímpio, irmão. Se alguma pessoa vier falar coisas para você, para desviar você do caminho da sua fé, não ande com ele. Ah, o pastor fulano de tal é isso. Ah, o pregador, eu não vou no tal culto de um tal pregador, porque aquele pregador é aquilo. Essa pessoa está agindo com impiedade. Deus tem um ai para essa pessoa, irmão. Está dentro da igreja, tomando ceia,
mas o ai para ela vem. Não é o ai do mineiro não, é o ai de Deus. Tem o ai do mineiro, isso aí não pega nada. Você pode até ganhar um queijinho com o ai do mineiro, mas o ai de Deus, irmão, o ai de Deus vai pegar aquela pessoa, irmãos, que anda no conselho do ímpio. E o ímpio é aquela pessoa que age com impiedade. Ela não tem dó de ninguém, não tem dó do pastor, não tem dó do pregador, não tem dó do irmão da igreja, não tem dó do familiar dele, não tem dó de ninguém. Então devemos estar espertos com esse tipo de pessoa. Salmo capítulo 26, versículo 4 fala assim: não me assento com homens vãos, e nem me associo com os hipócritas, diz o salmista. Salmo 26, 4, irmão. O salmista diz assim: não me assento com homens vãos, e nem me associo com os hipócritas, e nem ando com malfeitores, e recuso a sentar-me com os ímpios. Salmo 26. Agora a gente não lê tudo isso na Bíblia, está lá na roda do escarnecedor, o camarada vem fazer fofoca para você, você aceita. Não aceita, irmão, expulsa em nome de Jesus, porque é o diabo. Salmo 101, versículo 4: longe de mim o coração perverso. Esse perverso aqui, irmãos, é o tal do teimoso, é o tal do desobediente. Quem é teimoso e dá glória a Deus. Tem um ai para você, teimoso. Tem um ai para o desobediente, porque ele vive de acordo com os seus próprios pensamentos. E nós pertencemos à igreja de Jesus, irmão. Nós temos que andar com o pensamento de Cristo. Não temos mais que viver de acordo com os nossos pensamentos, irmão. Então, o Salmo 101, 4, 7 fala de você: longe de mim, teimoso, longe de mim, desobediente, porque você só sabe conhecer o mal. Olha só, irmão, a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, né? Se ela não pega você de um jeito, ela pega do outro. Então, longe de mim, longe de mim, ela corta dois lados e tem a ponta para furar ainda. Longe de mim esse tipo de pessoa, irmãos, que é teimoso, que é desobediente, que é perverso, que profere mentiras. E aqui o salmista fala assim, que o Senhor fala assim, que essa pessoa faz tudo isso na presença dele, ou seja, pessoas que estão dentro da igreja. Irmãos, só mudou a data, irmão, porque é a mesma coisa, não mudou nada. A história se repete, as pessoas estão com teimosia dentro da igreja, estão com desobediência dentro da igreja, usa de engano dentro da igreja. Olha, usa de engano, mas tem um ai. Você quer ver o ai? Não ficará dentro da minha casa, diz o Senhor, ou seja, não herdará o reino do céu. Por isso que a salvação, irmãos, não é para todo mundo. Eu falo e repito, a salvação não é para todo mundo, é só para quem? Para quem? Para quem? Só para os escolhidos, irmãos. Não é para o chamado, irmão. O chamado, ele é desobediente, o chamado é teimoso, o chamado ele age de engano, o chamado ele é mentiroso, o chamado ele faz coisas que até o diabo não faria. Não, eu não fiz isso, não, eu sou o diabo. É ele que está fazendo. Eu não tenho coragem de fazer isso dentro da casa do Senhor. Mas tem um ai aqui, irmãos: não ficará na minha casa, ou seja, não herdará a salvação, irmão. Irmão, se pelo menos nós aqui for salvo, já vai estar bom demais, viu? Tá feliz da vida, viu? Se pelo menos você, irmãos. Anota outro salmo rapidinho aí, Salmo 139, 19. Depois tem outro aí, Provérbios 1, 10. Depois tem outro aí, Provérbios 9, 6.
deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Anota outro versículo aí, 2 Coríntios 6,14. Não andeis com julgo desiguais com os infiéis, irmão, e não faça sociedade com o injusto, que eu já falei no começo. 2 Coríntios 6,14. Não faça julgo desigual com o infiel, e não faça sociedade com o injusto, e não tenha comunhão com as trevas, e não toquei nada imundo. Efésios 5,11. Outra vez, não vos associeis com as trevas. Outro capítulo aí, Apocalipse 18, capítulo 4. Sai do meio dele, povo meu. E Jeremias 51:6. Irmãos, versículos da palavra de Deus para você estudar na sua casa, para você mudar de vida. Então vamos lá. Nem sequer, oitavo item que eu marquei aqui. Eu vou ter outro versículo aqui, João 1:10. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Não saúda o irmão que pratica o mal. Nem dá paz do Senhor, irmão. Se alguém vem fofocar para você, vai para lá, Satanás. Nem receba na sua casa, irmão. Está na Bíblia, nem saúda o tal. O tópico número 8 aqui, para a gente não demorar. Nem sequer deveríamos nos associar com os outros cristãos que persistem na desobediência. Não devemos associar com o crente, irmãos, que persistem em ficar na desobediência. Pega a caneta ali, pega papel ali, marca esses versículos que eu vou falar aqui agora, irmãos. O Romanos, capítulo 16, versículo 17, fala assim: rogo, irmãos, que anote, mostra para mim quem que é, aquele que comete dissensões no nosso meio, aquele que comete escândalos, e aquele que traz uma outra doutrina que você aprendeu, afasta-se dele. Tá vendo, irmão? Romanos fala assim, ó: peço pelo amor de Deus, irmãos, anota o irmão, fala com a igreja inteira que o camarada é um sem vergonha, é um fofoqueiro, fala para a igreja toda que ele traz dissensão para dentro da igreja, fala para a igreja toda que ele está trazendo um outro tipo de doutrina, desvia dele, não faz amizade com ele, irmãos. Marca aí para você ler na sua casa, 1 Coríntios 5:11, 1 Coríntios, isso aqui é tudo para a igreja, viu, irmãos? 1 Coríntios 5:11, Paulo falando: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, o camarada ele é devasso, ele é avarento, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão, ele é roubador. Não vai nem almoçar na casa dele, está escrito aqui. É para a igreja, irmão. Se lá na igreja de Coríntio, com o próprio Paulo sendo pregador, tinha esses irmãos, imagine coitado de mim aqui. Coríntios 5:11, marca aí para você ler na sua casa. Não tenha comunhão. 1 Coríntios 5:11, com o devasso, com o avarento, com o idólatra, com o maldizente, que fala mal de todo mundo, com o beberrão, com o roubador. Não coma nem uma coxinha com ele, irmãos. Isso aqui é Bíblia, irmão. Isso aqui é evangelho, irmão, para morar no céu. Isso aqui é evangelho para mudar de vida. 2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 3. Aparta-te de todo irmão que anda desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3:6, aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, vive de acordo com a sua própria tradição, ou seja, ele vive daquilo que ele acha, irmão.
A Bíblia? Eu acho que eu não devo devolver o dízimo e fim de papo, por exemplo. Eu não acho que eu devo ir na igreja todo dia, ou vou de vez em quando. Eu acho que eu não devo fazer campanha, eu acho que eu não devo fazer voto, não acho nada. Vivo de acordo com seus próprios pensamentos. 2 Tessalonicenses 3,6. Então não anda com esse tal, irmão, que anda desordenadamente. Depois tem lá 2 Tessalonicenses o mesmo, 14 e o 15 agora. 2 Tessalonicenses 3. Lê o capítulo 3 todinho, na verdade. Que não, para você não andar com, anotai o tal. Mais uma vez ele fala, anotai o tal, irmão, para que ele passe vergonha dentro da igreja. Você fala que Deus não envergonha ninguém, está aqui, irmão. E agora, como é que faz? É para anotar o camarada e fazer ele passar vergonha dentro da igreja, para que ele se conserte e ele não vá para o inferno. Anota aí para você ler na sua casa, irmão. Para que esse irmão, ele venha se converter ao Senhor Jesus. 1 Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 5. Se alguém vier ensinar um outro tipo de ensinamento que não seja essa daqui, irmão, que esse camarada seja maldito. Ah, mas não tem nada a ver. O pastor está pregando lá, é tudo besteira. A Bíblia hoje não dá certo para o século 21, não. 1 Timóteo 6,3, irmão. Se alguém ensinar uma outra doutrina, irmãos, que não seja essa, que traga a palavra do Senhor Jesus Cristo como uma sã doutrina, é para você afastar dessas pessoas, porque ele quer causar contenda, ele quer causar inveja, ele quer causar porfias, ele quer causar blasfêmias. Irmãos, tem pessoas que são adeptas em causar contenda. Ah, mas eu não vou no culto daquele irmão lá, que aquele irmão é isso, que aquele irmão é aquilo. Eu não vou no culto do pastor, porque o culto é isso, o culto é aquilo. Ele está causando dissensão dentro da igreja. Ao invés de ele motivar as pessoas a vir à igreja, está motivando as pessoas a não vir na igreja. 2 Timóteo 3,5. Tito 3,10. Fala a respeito daquele que semeia discórdia. 2 Pedro 2, 18, 22. Fala a respeito daquele que vive uma vida de arrogância, de vaidade, de concupiscência. 2 Pedro 2, 18, 22. Leia isso na sua casa, irmão, para você mudar de vida. Leia para você mudar de vida e para você ter uma vida melhor. E o último tópico para a gente terminar aqui: orar pedindo sabedoria e discernimento ao Senhor para escapar da cilada das más amizades. Que tudo isso que foi pregado aqui são pessoas do nosso convívio que vai trazer para nós, irmão. São pessoas do nosso meio. São pessoas que estão do nosso lado que vai trazer tudo isso aqui. Então, Salmo 141, 4. Davi, ele ora para que ele não venha ter um coração mau. Salmo 56, 13. O salmista ora para Deus livrar a alma dele da morte. Salmo 119, 51. O salmista ora para que Deus desvie ele do mal. Provérbios 2, 11 e 12. Provérbios 2, 11 e 12. Fala aqui, para Deus guardar a nossa vida e nos proteger, para nos dar sabedoria, para nos livrar do caminho mau, e para nos livrar do homem que faz coisas perversas. Essa oração a gente tem que fazer, irmãos. Provérbios 14, 7.
ele pede para Deus tirar o homem insensato do caminho dele. E Mateus 6,13, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu és o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém? Irmãos, desvia do caminho mau, irmãos, pelo amor de Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-os para a vergonha vossa. Ele está falando com a igreja, com pessoas que estão agindo desta maneira dentro da igreja. Então você que pegou, você que se interessou, né, em anotar os versículos aí, estude na sua casa, irmão, e procure andar no caminho bom. Procure se afastar daqueles irmãos que levam você para o caminho mau. Amém? Paulo ele fala assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Muitas pessoas querem o evangelho só aqui nesta terra, tudo que for bom para ele não quer um evangelho para morar no céu. Aí tem que tomar muito cuidado. Não, eu quero o evangelho só para o meu dia a dia, só para eu viver bem aqui, mas eu não quero um evangelho para poder morar no céu. Hoje em dia muitas pessoas estão caminhando para isso. Não quer negar a si mesmo e nem tomar a sua cruz, levar a sua cruz. Não quer. Quer um evangelho que ele possa viver bem aqui nesta terra, que venha trazer para ele tudo aquilo que ele precisa para saciar a vida dele. Mas ele não quer um evangelho para morar no céu. E nós devemos querer um evangelho para morar no céu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. E o evangelho que precisamos para morar aqui, para a gente viver bem aqui, Deus ele vai conceder, amém? Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Se coloque em pé, vamos fazer